Olá, querido aluno, tudo bem? Agora você vai acompanhar uma mesa redonda onde a mediação será feita pelos supervisores do Eixo de Recursos Naturais, a professora Josiane Dantas Alcântara e o professor Tiago Lopes Rodrigues. Este eixo está relacionado à extração e produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira, em que está inserido o curso técnico em agropecuária. O nosso convidado de hoje é o professor Wilson Mosena Leandro. Ele é doutor em produção vegetal e professor titular da Universidade Federal de Goiás. O debate é sobre agroecologia. Vamos acompanhar? Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco, né? E hoje a gente vai estar discutindo agroecologia. E agora vamos dar início às perguntas. Boa tarde. Boa tarde. O brasileiro está acostumado ao termo produto orgânico, mesmo que ele não seja capaz de explicar exatamente do que se trata. Ele sabe apenas que é algo mais saudável. O senhor poderia nos explicar a relação entre orgânico e agroecologia? Perfeito. Então, essa distinção, né, entre o produto orgânico e o produto agroecológico, ele aconteceu principalmente com a edição da Lei dos Orgânicos no Brasil, né? Em geral, espera-se que todo produto orgânico seja agroecológico e todo produto agroecológico, né, certificado, seria orgânico. Então, foi uma questão da legislação. O que se associa bastante é que o produto orgânico não tem agrotóxico, ou está isento de agrotóxico e isento de contaminação com agrotóxico. Na verdade, não é só isso. Isso é uma definição simplista, né? Quando fala produção agroecológica ou produção orgânica, é muito mais abrangente. Envolve aspectos sociais, aspectos ambientais, mas garante alimentos seguros. Tanto o produto agroecológico como o produto orgânico, ele é um produto que garante a saúde do consumidor, né? Mas não é só agrotóxico, então ela tem uma série de exigências, né, do sistema de produção, de como se planta, como se cultiva, como trata os animais, que é muito além de não ter resíduos de agrotóxicos. Então, as exigências hoje da nossa legislação colocam ali que não pode ter fertilizantes solúveis, que atenda a legislação trabalhista, respeite todas as leis de trabalho, respeite todas as leis ambientais, né, de licenciamento ambiental. Então, ela é bem mais abrangente, né, do que simplesmente não ter agrotóxico. Obrigatoriamente não pode ter resíduo nenhum de agrotóxico, é claro, né? E um dos fatores que afasta o consumidor brasileiro dos produtos orgânicos é o preço, né? Okay. Eles são comumente mais caros. E por que existe essa diferença de preços? Nos produtos convencionais, que não são orgânicos, existem pacotes já tecnológicos e que fazem que esses produtos utilizados nesse sistema sejam comercializados em larga escala. E isso acaba diminuindo o custo dos produtos, né, dos insumos gerados, dos fertilizantes, etc., acaba ficando com preço mais em conta. Na produção agroecológica, como a escala dele é menor, depende muito do trabalho da agricultura familiar, né? Então, muito trabalho da mão de obra. Isso faz com que a produção, pelo menos nesse momento que está a agricultura orgânica, na agricultura agroecológica do Brasil, a produção seja em menor quantidade. Como existe uma demanda muito grande por produtos orgânicos, então fica muita gente procurando e pouco produto ofertado. Então, pelas leis de mercado, isso acaba elevando os preços, né? Principalmente quando a gente acaba comprando esses produtos no mercado varejista. Por quê? O supermercado, né, ou um atravessador compra do produtor, né, e aí coloca a sua margem de lucro nisso daí e vende para o consumidor.
Então, aí por isso que normalmente são de 30%, às vezes em alguns casos 40%, mas tem produtos mesmo que quando a gente faz a comparação de preço do produto convencional do produto orgânico, chega a ser às vezes 300% mais caro. Isso aconteceu já em levantamentos feitos por a gente com repolho, né? Mas em geral, se você acha um canal mais direto, por exemplo, a venda direta, as feiras, os produtos aí estão a preços bem mais acessíveis. Então, hoje no Brasil inteiro, a maioria dos produtos orgânicos são comercializados nos supermercados. E o supermercado acaba botando o seu preço e às vezes coloca margem de lucros, às vezes exorbitantes. Se você for comprar direto do agricultor, então às vezes os agricultores orgânicos, agroecológicos, estabelecem cestas, né, com determinados itens e que o preço fica às vezes até mais barato do que o convencional, né? Ou às vezes a venda direta vai numa feira, né, que é só de produtos orgânicos, os preços também estão bastante acessíveis. Então essa venda direta é o caminho que melhora a remuneração para o agricultor, para o produtor orgânico, para o produtor agroecológico e melhora o preço para o consumidor. Então, talvez eu acho que essa é uma das grandes saídas, né, para a gente resolver essa questão dos preços. Mas eu acho que o que demanda mais não é nem o custo de produção, é essa pressão de ter muita gente querendo os orgânicos e ainda poucos produtos ainda sendo ofertados aí para o mercado, né? E o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, né? E sempre vemos reportagens sobre os alimentos que possuem grande concentração de agrotóxicos, como, por exemplo, morango ou tomate. O que existe de verdade nessas pesquisas e se é algo com que realmente devemos nos preocupar? Olha, isso daí diverge muito de pesquisador a professor, mas, no meu ponto de vista, isso é uma questão muito preocupante. Na verdade, apesar da gente ter avançado aí com o receituário agronômico, né, tentando receitar agrotóxicos que são registrados para determinado produto, infelizmente, por uma questão talvez de deficiência que a gente tem na extensão rural, na fiscalização, né, dessas recomendações, muitos produtos que chegam na mesa do brasileiro, vamos dizer, está em condições até fora de se poder ser comercializado, né? Então você citou o caso do tomate, né? O tomate é uma cultura que tem grandes volumes aí de agrotóxicos, muitas vezes agrotóxicos que não são registrados, que são aplicados fora da época, né? Que tem residual nos produtos e que promovem malefícios aí à saúde. O morango também é uma cultura também muito comercial, mas não é só essas duas não. Se a gente pensar, hoje a alface, que é uma cultura muito simples de produzir, tem níveis de agrotóxicos acima dos permitidos. Nós chegamos a fazer até uma pesquisa junto com o Instituto Federal de Goiás, foi até uma dissertação de mestrado, que nós levantamos resíduos de agrotóxicos em folhosas, né? Em folhosas. Vimos nos supermercados, nas feiras convencionais e nas feiras de orgânicos. E nos supermercados, tanto nos produtos convencionais e nos produtos orgânicos. E é assustador o volume de moléculas que foi encontrada nas folhosas, né? Então, se a gente pensar citros, nós tivemos já cargas de safras, né, de suco de laranja que foi para o mercado de exportação, chegou lá, ele foi refugado porque estava cheio de agrotóxicos. Então, na verdade, é um assunto muito sério, né? Eu acho que as autoridades brasileiras estão preocupadas com isso, né? A Anvisa é uma instituição muito séria, a vigilância sanitária é uma instituição muito séria. Muitas vezes ela não está aparelhada como deveria, né, com recursos humanos, com equipamentos, com laboratórios, mas está se procurando. Existe até um programa, PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos,
que é exatamente para disciplinar melhor, para que isso seja mais bem fiscalizados e a gente consiga que chegue à mesa do consumidor brasileiro só produtos que assegurem uma boa saúde, né? A gente observa, né, assim, vendo essa parte do contexto do produtor, né? A gente observa que na pecuária os produtores, eles às vezes se reúnem igual um grupo de Nelore, tem uma associação de produtores de Nelore. No caso da agroecologia, isso acontece também? Então, a agroecologia é um movimento mundial, né? Um movimento mundial que aconteceu principalmente quando a agricultura, após a Revolução Industrial, na chamada Revolução Verde, né, ela ficou muito dependente desses insumos externos à propriedade. Fertilizantes, agrotóxicos, mecanização, combustíveis fósseis, né? Então, quando a agricultura, principalmente depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Verde, ela ficou altamente dependente desses insumos externos, aconteceu em diferentes locais, com diferentes atores, né, a fundação da chamada agricultura alternativa, que achava que esse caminho que a agricultura estava caminhando era um caminho completamente equivocado. E esses movimentos da agricultura alternativa foram no mundo, né, na Áustria, no Reino Unido, nos Estados Unidos, né, no Brasil, na América Latina, né? E isso acabou, posteriormente, de agricultura alternativa, fundando a agroecologia. Então, nós temos IFOAM, que é a Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica, que ela, de uma certa forma, organizou a nível mundial a legislação dessa agricultura orgânica. Então, os produtos hoje comercializados que o Brasil exporta para a Alemanha, ela tem que ter o aval dessa instituição, que era uma não governamental, que reunia esses movimentos da agricultura orgânica na Europa. Da mesma forma, no Japão, né, a Fundação Moki de Okada, que era um dos movimentos de agricultura alternativa, também fundou os princípios para um produto ser designado como orgânico, como agroecológico. No Brasil, né, esses movimentos de agricultura alternativa foram se consolidando em vários organismos, né? Nós temos o IBD, nós temos a própria Fundação Moki de Okada do Brasil, nós temos associações de produtores como a Articulação Nacional de Agroecologia, né, que reúne os movimentos sociais, os movimentos sindicais em prol, né, de uma produção embasada aí, em bases agroecológicas e orgânicas. Nós temos a Associação Brasileira de Agroecologia, né, que também fomenta mais do lado científico essa organização das políticas públicas. Então, a própria lei dos orgânicos no Brasil, que é um avanço, né? Nós temos uma lei hoje de orgânicos que ela tem sido referência para vários países da América Latina e, inclusive, para alguns países da Europa, né? Então, a nossa legislação foi fruto exatamente dessas organizações, desses movimentos de agricultores envolvidos na produção agroecológica e que construíram coletivamente essa lei, né, que está hoje no Brasil, que foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço para o Brasil e a gente espera, ela desembocou há 2 anos no Plano Nacional da Agricultura Orgânica Agroecológica, que é o PLANAPO, que é uma oportunidade ímpar de aumentar a produção de produtos orgânicos e agroecológicos no Brasil, com incentivos governamentais, né, com ações transversais, com ações multidisciplinares, para que entre na política agrícola, né, e consiga avançar nesse aspecto. Infelizmente, com essa coisa da crise econômica, o que estava planejado não se conseguiu nos últimos anos, mas a gente pelo menos está com a política lá. A hora que o
que o Brasil se acertar aí, a gente acredita que vai implementar, né, e vai avançar muito essas políticas. Isso foi crucial à organização dos produtores. Então, aqui, por exemplo, em Goiânia, nós temos a ADAO, Ação de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, que é uma organização não governamental que teve papel primordial em quê? Em organizar produtores e organizar consumidores. Unir esses dois elos. Eu quero produzir orgânicos, eu quero consumir orgânicos. E aí esses consumidores fomentaram a produção junto com os produtores orgânicos. Então foi a sociedade civil se organizando para, né, conseguir atender os seus objetivos. E isso espalhou para o país. Em Anápolis nós temos a Aproar, né? Nós temos assim cooperativas que estão se organizando, né, para ofertar produtos orgânicos. A própria política de aquisição de alimentos, o PAA e o PENAI, também foi reivindicado que ela atendesse produtos orgânicos para fomentar produtos orgânicos, né? Então a gente, na verdade, o que fomenta as políticas públicas sérias é a participação da sociedade. Isso é importante que a sociedade se organize e reivindique, né, o que ela acha que é importante para si, o que é melhor para si. O projeto de lei do Senado número 531 de 2015, ele disciplina sobre a regulamentação da profissão do agroecólogo. Ok. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Então, eu acho que, por exemplo, para a gente atender, né, esses objetivos aí do Planapo, né, de expandir a produção agroecológica orgânica, ela não é simplesmente uma atribuição das ciências agrárias, né? Então, ela precisa de gente da comunicação, precisa de gente das ciências sociais, né? Da biologia. Então, eu acho que nessa questão do agroecólogo, né, muitos segmentos corporativos, por exemplo, como às vezes a agronomia, às vezes a veterinária, às vezes a zootecnia, acha que vai perder de espaço de atuação com essas novas profissões. Mas a gente está vivendo um mundo hoje com grandes transformações, né, com a todo momento aí essa revolução da tecnologia, da informação, as coisas estão muito dinâmicas e muitas vezes eu acho que a formação de um profissional ligado tanto a nível, né, médio, como a nível superior, como a nível de tecnólogo, ou às vezes até da formação fundamental, na agroecologia, é importante, é interessante. Então eu não sou contra, eu acho que às vezes assim, a reserva de mercado que é um problema. Às vezes atribui só o agroecólogo determinadas atribuições, né, e retirar pessoas interessadas na agronomia, pessoas interessadas na biologia, pessoas interessadas na zootecnia, de exercer determinada atribuição, eu acho que é negativo. Eu acho que assim, tendo uma boa formação, tendo, né, um projeto político-pedagógico para aquele curso, né, de nível médio, de nível superior, tecnólogo, etc., ele estando bem estruturado, dando uma boa formação, não tem o que se impedir que ele tenha determinada atribuição. Então, eu sou a favor dessas atribuições no agrícola e que as universidades, que os institutos de ensino do Brasil, inclusive, ofertem isso para, né, os jovens aí para essa formação, né? No nosso caso aqui do Mediotec, né, os alunos eles estão cursando, né, o técnico em agropecuária. Eu gostaria que o senhor abordasse, assim, ele concluindo o curso, no ramo da agroecologia, é uma opção de mercado? Como que ele poderia engajar nessa área? Então, primeiro, parabenizar, né, os jovens aí que optaram para esses cursos aí do ITEGO, né, Léo Lince, aí, do Mediotec, que, olha, qualificação é o caminho para o sucesso. Então, vocês terem procurado, né, esses cursos aí, ter a formação, isso é o que vai
abrir as portas aí para vocês aí para ter um futuro promissor. Então, parabéns pelas escolhas que fizeram. Eu gostaria de parabenizar aí a instituição por estar dando essa oportunidade aos jovens, né, do território rural, do território urbano, para essas diferentes formações, e isso é que vai abrir as portas para o futuro. E especialmente o pessoal do técnico agropecuário, eu acho que o campo de atribuição de vocês é muito amplo, né? E a agroecologia, a produção orgânica, é um campo crescente, excelente para vocês atuarem, tanto como empreendedores. Então, se vocês tiverem uma terra, até pequena, os pais, os avós, vocês se empreenderem a produção agroecológica nas terras de vocês, ou se não tiverem terra, às vezes arrendar uma terra, às vezes pegar até o crédito fundiário, aí, adquirir uma terra, produzir, é vasto o campo aí como empreendedor. E se não quiser ir na área do empreendedorismo, várias oportunidades de trabalho vão surgir. Eu cito aqui, às vezes a gente nem imagina onde tem produção orgânica, mas ali na região de Goianésia, né, nós temos a usina Jales Machado, que tem uma produção de açúcar orgânico de larga escala. Ela em Goiatuba, né, a Goiasa, que tem um projeto de produção de açúcar orgânico para exportação para a Alemanha, para a Europa, né? Então, o açúcar produzido por ele tem mercado certo no mercado interno e no mercado externo. E muitas vezes eles têm dificuldade de contratar, né, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, etc., que tenha formação em agroecologia. Então, é um campo vasto. Vocês podem ter certeza que desde você se empreender até grandes empresas, como são as usinas aí, produção de açúcar, como outras, né, produção animal, produção vegetal, processamento de alimentos, isso é um campo vastos aí e oportunidades vão surgir para vocês. Parabéns pela escolha e se acharem interessante, né, trabalhar com a agroecologia, com a produção orgânica, pode ter certeza que o futuro de vocês vai ser muito promissor. Ok, muito obrigado, professor, pela presença, e vocês, alunos, esperam que tenham aproveitado, né, esse momento aqui conosco e que vocês possam estar aprofundando cada vez mais o conhecimento de vocês em agroecologia. Muito obrigada.